Andrei Romanovich Chikatilo foi um assassino em série soviético, de origem ucraniana. Era conhecido como o açougueiro de Rostov, ou o Estripador Vermelho, ou às vezes, o Estripador de Rostov. Ele se tornou notório por confessar o assassinato de 53 pessoas que ocorreram entre 1978 e 1990. Andrei foi o primeiro serial killer conhecido da União Soviética no século XX. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, na Ucrânia, até então parte da União Soviética. De acordo com o Andrei, sua família sofreu muito durante a coletivização forçada de Stalin, na década de 1930. Além de conhecer a pobreza e a fome, ele perdeu um irmão mais velho, supostamente assassinado e canibalizado pelos vizinhos durante uma época de fome que dizimou milhares de vidas. Sendo ou não verdade a história, a mãe do jovem Andrei semeou isso com frequência. Apesar de sua mãe contar a história frequentemente, nunca foi encontrado nada que comprovasse a existência de algum irmão mais velho, nem registros de seu nascimento, nem de sua morte. Além disso, Andrei conviveu com o medo da fome. Ele nasceu 3 anos depois da crise de alimentos que devastou o país e matou mais de 5 milhões de pessoas. Durante a juventude, Andrei sofreu com uma disfunção sexual que o tornou temporariamente impotente. E também, ele era tão míope que era praticamente cego. Isso causou-lhe certo abalo psicológico. Isso fez com que Andrei sofresse de baixa autoestima, fazendo com que ele acreditasse que havia sido cegado e castrado ao nascer. Crença que abasteceu suas mórbidas fantasias de vingança violenta. Fantasia que só virou realidade quando adulto. Esses problemas fizeram com que ele decidisse focar nos estudos. Aos 16 anos, já era o editor do jornal da escola e do escritório de informações políticas, cargos que lhe davam algum prestígio. Porém, sua vida social era inexistente, em especial no que dizia respeito a mulheres. Andrei Romanovich Chikatilo nasceu em 16 de outubro de 1936, na Ucrânia, até então parte da União Soviética. De acordo com o Andrei, sua família sofreu muito durante a coletivização forçada de Stalin, na década de 1930. Além de conhecer a pobreza e a fome, ele perdeu um irmão mais velho, supostamente assassinado e canibalizado pelos vizinhos durante uma época de fome que dizimou milhares de vidas. Sendo ou não verdade a história, a mãe do jovem Andrei semeou isso com frequência. Apesar de sua mãe contar a história frequentemente, nunca foi encontrado nada que comprovasse a existência de algum irmão mais velho, nem registros de seu nascimento, nem de sua morte. Além disso, Andrei conviveu com o medo da fome. Ele nasceu 3 anos depois da crise de alimentos que devastou o país e matou mais de 5 milhões de pessoas. Durante a juventude, Andrei sofreu com uma disfunção sexual que o tornou temporariamente impotente. E também, ele era tão míope que era praticamente cego. Isso causou-lhe certo abalo psicológico. Isso fez com que Andrei sofresse de baixa autoestima, fazendo com que ele acreditasse
que havia sido cegado e castrado ao nascer. Crença que abasteceu suas mórbidas fantasias de vingança violenta. Fantasia que só virou realidade quando adulto. Esses problemas fizeram com que ele decidisse focar nos estudos. Aos 16 anos, já era o editor do jornal da escola e do escritório de informações políticas, cargos que lhe davam algum prestígio. Porém, sua vida social era inexistente, em especial no que dizia respeito a mulheres. Durante anos, Andrei Chikatilo matou e canibalizou dezenas de vítimas, em sua maioria crianças, que ele encontrava em estações de ônibus e trens. Ele atraía jovens para acompanhá-lo aos terminais. A partir daí, ele virava, como ele se autoproclamou, um lobo enlouquecido e golpeava a cabeça das vítimas. Chikatilo cometeu seu primeiro crime em 22 de dezembro de 1978, na cidade de Chargiti. O corpo de sua vítima, uma menina de 9 anos, chamada Lena Zakotonova, que Andrei estrangulou, estuprou e apunhalou repetidamente, foi rastreada no rio Khrushchevka dias depois. Chikatilo foi um dos muitos suspeitos interrogados no caso, mas a polícia logo se concentrou em Alexander, de 25 anos, um ex-sentenciado que tinha cumprido pena por assassinato e estupro. Em custódia, Alexander apanhou da polícia até confessar. Ele foi sentenciado à morte e morto por um esquadrão de fuzilamento. A solução parecia boa no papel, mas naturalmente falhou em impedir o real assassino de atacar de novo. Anos depois, em 1983, Andrei Chikatilo fez mais 3 vítimas, incluindo sua primeira vítima masculina, Oleg, de 9 anos. O corpo do menino nunca foi achado, mas segundo os depoimentos posteriores do assassino, Oleg foi castrado e seus genitais levados por ele, outra assinatura frequente de seus crimes. Andrei Chikatilo foi detido para interrogatório em 1983 e liberado por falta de evidências, após os oficiais comunistas intervirem a seu favor. Andrei Chikatilo foi detido para interrogatório naquele mesmo ano e liberado por faltas de provas após os oficiais comunistas intervirem a seu favor, lamentando a perseguição de um membro leal ao partido. Sempre que era interrogado, os policiais não viam nenhuma ligação dele com as mortes e ele sempre era liberado logo depois, pois sempre era comprovado a incompatibilidade entre seu sangue e o sêmen encontrado nas vítimas. Isso é algo raro, porém provável. Isso só fez com que Andrei Chikatilo passasse a agir com mais naturalidade. A polícia estava tão alarmada com o número de assassinatos de crianças que obteve o reforço de um dos maiores policiais da época e seu time de investigações. Finalmente, alguém chegava à conclusão de que era a obra de um único louco. Como muitos serial killers, Andrei Chikatilo gostava de deixar sua marca nas cenas dos crimes. A sua assinatura era desmembrar com sua boca os órgãos sexuais de suas vítimas, ainda com vida. Muitas vezes, após cometer o crime, Andrei se alimentava dos genitais. Além disso, costumava dilacerar a língua de suas vítimas com seus próprios dentes, para que elas não gritassem por ajuda.
Ele não se sentia satisfeito apenas com a morte de suas vítimas, mas sim com o sofrimento. Todas as práticas de Andrei foram demonstradas por ele mesmo às autoridades através de um manequim, a quem simulava suas abordagens, golpes, abusos e mutilações. Ele fazia questão de deixar claro que ele mesmo desmembrava suas vítimas. Como a maioria dos crimes ocorrera na área de Rostov, o Major Festizov, que foi chamado para ajudar nas investigações, montou ali um esquadrão como base para as investigações. Para liderar o esquadrão foi escolhido Viktor Pokarov, experiente analista forense, considerado por muitos o mais talentoso investigador de cenas de crimes do departamento da polícia. Apesar da falta de pistas, todas as pessoas que foram suspeitas em crimes similares tiveram uma amostra de sangue recolhida para exames de tipo sanguíneo, pois o sêmen extraído dos restos mortais de algumas vítimas estabelecia o tipo sanguíneo do agressor como AB. Andrei estava nesta lista. Sem muitas informações que ajudassem, Pugarov resolveu tentar sorte estreitando a vigilância nas estações de ônibus, trens e bonde, conseguindo, para tanto, pessoal extra que o ajudasse nessa tarefa. Dias depois, um policial e seu parceiro estavam novamente vigiando a mesma estação quando Andrei foi visto pela primeira vez. Os policiais resolveram segui-lo por algum tempo. A espreita durou várias horas, pois Chikatilo embarcou em vários ônibus e viajou por todo o distrito antes de retornar à estação de Rostov. Durante o percurso, o homem se aproximara de várias mulheres com idades diferentes, sempre tentando uma conversa. Mesmo quando era rejeitado, não desistia. Parecia que seu objetivo era conversar com todas as mulheres que cruzassem seu caminho. Em 1986, apesar de o esquadrão de investigações ainda trabalhando, extraoficialmente, o caso foi passado para as mãos de Isaac Kostoyev, diretor do Departamento de Crimes Violentos de Moscou. Ele reorganizou os trabalhos em 3 times, um em cada lugar onde as vítimas foram encontradas. Em 10 de novembro de 1990, Andrei resolveu procurar um médico para descobrir o porquê do seu dedo, mordido por uma das vítimas, ainda doía. Ele fez um raio-x, recebeu o diagnóstico e foi embora. Ao chegar em casa, resolveu sair de novo para comprar cerveja. No caminho, parou para conversar com o garoto, mas logo se afastou quando a mãe do garoto apareceu. Logo depois, encontrou outro menino e, de novo, conversou com o mesmo, até que a mãe dele o chamou. Foi então que 3 homens, vestindo jaquetas de couro, aproximaram-se dele e se identificaram como policiais. Andrei foi algemado e preso para averiguações. Ao verificarem a pasta que carregava, constaram que o conteúdo era o mesmo de 6 anos antes: uma corda, vaselina e uma faca afiada. Encontrar mais evidências não foi difícil. Uma busca em seu apartamento revelou 23 outras facas, um machado e um par de sapatos que combinavam com as pegadas encontradas ao lado do corpo de uma das vítimas. O difícil para a polícia estava sendo acreditar que aquele gentil e educado senhor, de fala mansa, fosse o terrível monstro procurado fazia tanto tempo pela polícia. Não foi fácil fazer com que Andrei confessasse. O delegado jogou a velha isca da doença mental
dizendo que, se assim fosse diagnosticado, os crimes não seriam sua culpa e ele receberia tratamento. O detetive confrontou o suspeito com as provas circunstanciais que tinha, mas nada fazia com que Andrei falasse. Após muito tempo no interrogatório, Andrei confessou em detalhes 53 assassinatos, sendo 21 meninos, 14 meninas e 18 jovens mulheres. Sua memória era muito boa. Ele se lembrava de datas, locais e até a roupa das vítimas. Também descreveu o método especial que desenvolveu para matar com as facas, de modo que o sangue não espirrasse nele. Ele foi levado a julgamento no dia 14 de abril de 1992. Estavam presentes os parentes das vítimas e a imprensa. A reação dos pais e parentes das vítimas era chocante. As mães dos jovens que tiveram suas vidas tiradas por Andrei o ameaçaram incessantemente. As autoridades suspeitavam que o comportamento dos familiares das vítimas durante o julgamento seria perturbante e ordenaram a instalação de uma grade de metal no salão do júri. Durante todo o tempo, Andrei permaneceu recluso em uma grade de metal cercada por guardas armados. O comportamento de Andrei não auxiliou de nenhum modo a tese defensiva. O maníaco, às vezes, se encontrava entediado, ora ficava cantando, gritando e vociferando palavrões. Em um de seus momentos de loucura, ele chegou ao cúmulo de abaixar suas calças e agitar seus órgãos genitais para todos os presentes, falando: "Olhem para essa coisa inútil. O que vocês acham que eu poderia fazer com isso?" Em 15 de outubro de 1992, ao fim do julgamento, o juiz declarou, com base no depoimento dos psiquiatras, que aquele assassino estava em seu perfeito juízo mental quando cometera os crimes. Ele escapou de um de seus crimes por falta de provas. No mesmo dia, Andrei foi condenado. Ele respondeu por 52 homicídios, com a pena de morte. Ao ouvir a decisão do juiz, ele declarou o seguinte: "Quero que meu cérebro seja desmontado pedaço por pedaço e examinado de modo que não haja outros como eu." A apelação por indulgência foi rejeitada pelo então presidente Boris Yeltsin em 15 de fevereiro de 1994, e Andrei foi executado naquele mesmo dia com um tiro na nuca.